Hoje nós vamos conhecer mais de perto o Motorola Moto Edge 30, um smartphone finíssimo, elegantíssimo. Segundo a Motorola, o smartphone 5G mais fino do mundo. Será que o bicho é arretado mesmo? Roda a vinheta e vamos descobrir. Mas uma coisa interessante que aconteceu com esse aparelho aqui foi o seguinte. Eu fui, acho que vocês que acompanham o canal aqui, assistiu o vlog, né? Que eu fui pro evento de lançamento dele. Até então não sabia que era dele o lançamento. Cheguei lá, beleza, foi lançado 4.000 conto. Tá pega, rapaz! Só que foi lá na capital. Quando eu voltei, eu fui olhar nas lojas e tal, já tinha loja vendendo ele por R$1.000 mais barato. 3.000 conto. 3.099, se eu não me engano. Eu digo, aí começou a fazer sentido. Só que pra gente saber se realmente esse bicho aqui faz sentido, o que é que nós temos que fazer? Tacar-lhe o canivete pra cima, rapaz, sem dó e nem piedade. Igualzinho que vocês fazem nesse botão de gostei aí. Eita, povo arretado terrível. Taque-lhe o dedo, vá pessoal. E quem não tá inscrito faz o quê? Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Agora sim. Aí eu tirei o plástico, mas não adiantou de muita coisa. Por quê? Porque tá aqui, ó. Ele tá lacrado. Esse é zero. Esse é zero bala, rapaz. Eu gosto assim. Vambora. Presta atenção, viu, gente? 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. É memória a dar com pau. Olha só, vem cá. Temos mais nada aqui. Temos o aparelho aqui, que a Motorola sempre colocando uma capinha. Isso eu gosto. Gosto demais que a Motorola coloca a capinha no aparelho. Agora, olha a finura do fio de uma égua, rapaz. Esbelto que só ele. Esse aqui fez um regime grande, viu? Regime grande foi aqui que ele fez. Olha só. Tanto, pessoal, que a Motorola diz que esse smartphone é mais fino do que uma caneta. Será mesmo? Bora ver. Vou botar ele aqui em cima, vou botar a caneta aqui do lado dele, né? Vamos ter que desconsiderar o catombo da câmera. E vamos botar alguma coisa, o que seria? O que a gente botaria aqui em cima? Não sei, isso aqui, vamos botar isso aqui. Ó, pera ainda, tá pegando, não sei se tá pegando aí, não sei se tá dando pra vocês ver. Ele é basicamente a mesma espessura, mesma grossura, na verdade. Ó, tá mexendo a caneta, então é sinal que é a mesma coisinha. Então ele pode até não ser mais fino do que uma caneta, mas é basicamente a mesma coisa. Deu um empate técnico aqui. Lógico, desconsiderando o catombo da câmera. Dito tudo isto e mostrado para vocês, eu vou tacar o dedo aqui no botão de ligar e desligar, se ligue só, já tá ligando sem vergonha, e eu vou mostrar para vocês os acessórios, o que vem aqui dentro, o que será? Vamos embora descobrir. Vem cá, temos ali aquela outra... Hello, Moto. Eita, pega, hello a moto, derrubou a moto. Olha só, gente, slot do chip aqui, ó, chavinha ejetora, na verdade, pro slot do chip, que eu já vou mostrar para vocês, que eu gosto sempre de mostrar e vocês gostam de ver, então dá certinho, porque ó, eita pega, tá duro, hein? Bora com mais força. Eita caramba, negócio duro da pega, macho. Ó, não pega cartão de memória, viu, gente? Pode botar um chip de um lado, um chip do outro, mas não vai pegar cartão de memória. E ele tem aquela borrachinha, tá vendo a borrachinha vermelhinha bonitinha aí? Pois é, para dar aquela proteção. E muito provavelmente vocês vão me perguntar aí nos comentários, Reziel, ele é a prova d'água, macho? Ele tem tal do IP67, IP68? Olha, a Motorola não falou nada sobre isso. Eu acredito que ele deve ter algum nível de resistência, mas se eles não divulgaram, é porque não é nada assim muito resistente. A prova d'água não é. Cuidado, comprou? Não olha. Inclusive, pessoal, coloca aí nos comentários, coloca aí enquanto eu vou mostrando aqui as coisas pra vocês. Se vocês gostam de celular à prova d'água ou pra você tanto faz como tanto fez, não faz diferença nenhuma. Botem aí, que eu vou mostrar o que agora pra vocês. O fone de ouvido, porque a Motorola gosta. E eu gosto da Motorola por causa disso, ó. Bota borrachinhas extra, bota fone de ouvido intra-auricular, esse daqui, no padrão USB-C. Por que, Jezé? O USB-C era melhor que fosse P2, cara, aquele, né, Big Night, aquela pontinha. Pois é, gente, se fosse P2, a gente tava lascado, porque, ó, ele não tem conexão P2 não tem como conectar fone de ouvido aqui não, a não ser que você use um adaptador. Mas eles não mandaram adaptador, e já mandaram foi o fone de ouvido nesse padrão aqui USB-C. Aqui dentro da caixa ainda vem o cabo USB tipo C, tá vendo o biquinho dele aqui, ó? USB tipo C de um lado, USB tipo A do outro. E vem também
uma chapola de carregador, se ligue só. De quanto, Gesiel? De quanto? De 33 watts de potência. Então é bom, cara, é um carregador turbo, um carregador legal. 33 watts é muito, mas muito bom. Zé, amarra direitinho aí, mas deve vir mais alguma coisa, né? Tu acha que vem uma película aí dentro? Não, só o cheiro. O cheiro tá aqui dentro. E é gostoso, aquela fragrância da Motorola, né? Mas não vem película não, gente. Vai ter que correr na lojinha da esquina aí e comprar a película. Na verdade, na lojinha da esquina não. Faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição para uma loja top, loja confiável, a gente só coloca aqui nos vídeos, gente. Loja top, que você pode comprar sem medo de perder seu dinheiro, perder sua grana, tá bom? Então, clica aí, verifica o preço, se tiver dentro do seu orçamento, taca-lhe o dedo e compra. Aí aproveita e já adiciona uma película, para quando chegar só encaixar. Agora uma coisa é fato, gente. Você segura ele na mão, cara, é diferente, cara. É diferente, por quê? Porque é muito fino, cara. Olha isso, rapaz, tu é doido. Aí desse lado nós temos o quê? Botão de ligar e desligar, botões de volume aqui, microfone superior. Na outra lateral não temos nadica de pitibiriba, nadinha. Aqui o slot do chip, aqui nós temos o USB tipo C, mais um microfone, saída de som, que ele é estéreo, ele sai som dos dois lados, vou testar a qualidade sonora dele. Aqui em cima nós temos o quê? A câmera frontal, tá vendo aí a câmera frontal? Vamos testar já também. As câmeras traseiras, que eles estão falando que tá a câmera ultra wide dele tá arretada. Eles disseram que tá arretada, nós vamos descobrir já. Câmera de 50 megapixels, o catombinho aqui, que eu já mostrei para vocês, e é basicamente isso. O leitor digital fica aqui debaixo da tela. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar, vou botar aqui minha senha, tudo direitinho, bonitinho, senha do Wi-Fi, né? E volto já para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Moto Edge 30. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as configurações dessa tela, porque sim, não é uma tela qualquer. Nós estamos falando aqui de uma tela com tecnologia AMOLED que suporta mais de 1 bilhão de cores, taxa de atualização de 144 Hz, suporte ao HDR10+, resolução Full HD Plus e proteção Gorilla Glass 3. E sim, quando junta todas essas configurações, olha só que imagem incrível que ela consegue nos entregar. Inclusive, o ângulo de visão é extremamente bom. Veja que eu viro o celular totalmente para o lado e a gente ainda consegue ter uma visibilidade surpreendente. Inclusive, como vocês podem perceber aí, as bordas dele são bem fininhas, fazendo com que a tela seja grande, né? Considerada uma tela grande num aparelho, num corpo que não é tão grande. Inclusive, essa tela tem 6,5 polegadas de tamanho, o que não é pequena, mas por se tratar, né, desse modelo que tem bordas finas e é fininho aqui, ó, ele é bem esbelto, dá a sensação de que o aparelho não é grande, né? Ó, ele fica na mão aqui, dando uma sensação gostosa, rapaz. Você pega nele assim, é um aparelho gostoso de segurar, justamente por conta disso e, lógico, por conta do aproveitamento de tela que ele tem. Inclusive, deixa eu entrar logo aqui nas configurações, que eu quero mostrar para vocês a taxa de atualização, que isso aqui é muito top, gente. Olha só, 144 Hz é muita velocidade. Isso é o tanto de vezes que ela atualiza por segundo. Então, os nossos olhos, nossa, é gostoso. É porque é difícil mostrar para vocês, mas é muito gostoso quando a gente tá mostrando, não, quando a gente tá vendo alguma coisa, mexendo numa tela tão rápida quanto essa. Claro que consome mais bateria quando você deixa aqui, então você pode colocar no 60 aqui ou deixar no automático, que aí ele vai decidir o melhor momento para deixar em 60 ou 144 Hz. Aproveitando que eu já estou aqui em configurações, deixa eu mostrar para vocês a versão do Android. Olha só, temos aqui já o Android super atualizado, o Android 12, muito bem. A Motorola faz propaganda, né, que é o Android mais puro, digamos assim, dentre todos os fabricantes. Realmente eles colocam pouquíssimos aplicativos, basicamente ali os aplicativos do Google, né, que é de praxe, geralmente é os aplicativos que a gente usa, e uma besteirinha ou outra, como por exemplo o Booking, alguma parceria que eles têm com algumas empresas. Outra coisa, ele tem o Head 4, o que é isso, Gesiel? Esse Head 4, gente, é para você conectar tanto via cabo quanto via Wi-Fi, sem fio. Você pode fazer uma conexão aqui com uma Smart TV, com algum dispositivo que tenha suporte, ali uma tela que tenha suporte, e aí você vai ter a experiência, né, de usar esse aparelho aqui
como um computador e a tela como um monitor. E aí você vai usar o modo desktop, né, modo jogos, modo entretenimento, tem vários modos que inclusive eu tô mostrando aí para vocês quando eu fui lá no evento. Outra coisa que ele tem e que já virou padrão dos aparelhos é aqui em desempenho a otimização da memória RAM, onde ele tem 8 GB de memória RAM de verdade, memória RAM interna integrada, e tem mais 2 GB ali de RAM Plus, né, a otimização da RAM, onde ele pega esses 2 GB da memória interna e transforma em memória RAM, totalizando ali 10 GB. Eu achei pouco, né? Geralmente a gente está acostumado aos aparelhos liberar às vezes até 8 GB de memória RAM virtual, da memória interna. Realmente não entendi por que a Motorola colocou só 2 GB ali. Não que seja pouco, né? 10 GB já fica uma quantidade super confortável, gente. Inclusive eu já joguei bastante nele, botei o COD aqui, foi pra torar, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui nesse instante, mas antes eu quero falar pra vocês sobre o processador, que aqui dentro nós temos o processador Snapdragon 778G, fazendo com que ele tenha suporte ao 5G, ele tem suporte à conexão 5G, mas também não abre mão da potência, né, da qualidade ali de processamento e tudo mais. Então temos um processador super eficiente aqui. Pelos meus testes, ele se comportou extremamente bem. Não vi travamentos, não vi lags. Rodou liso, cara. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui a qualidade gráfica que ele consegue rodar, ó. Máximo e muito alto aqui, ó. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar pra vocês. O áudio desse aparelho me surpreendeu, gente. De verdade mesmo, me surpreendeu positivamente. É alto, cara. Alto pra caramba. E é super estéreo, tá? Tanto sai som aqui quanto sai som aqui ao mesmo tempo, numa qualidade muito boa. Tanto de volume, porque, deixa eu começar a partir aqui, tanto de volume quanto de qualidade, porque também não adianta só ter volume e não ter qualidade, ele tem. E ele tem, lógico, o Dolby Atmos, né, que ajuda pra caramba, principalmente quando você tá usando um fone Bluetooth, alguma coisa do tipo, ou via fio mesmo, dá uma encorpada ali, é um sistema inteligente. Eita, vai começar. É um sistema inteligente que melhora demais, demais mesmo, a qualidade sonora. Então, no quesito tela, áudio, esse aparelho está muito bem servido, viu? E quem está servido também, se liga, deixa aparecer, ó, eita, pega, aí, derrubei, morri, mas derrubei um, vocês viram lá. Mas vão se ligando aí, gente. Ó, a voz é muito alta, viu? Que o cara fala, chega estronda aqui. Eita, pega, ó, tem cabo por aqui. Tem cabo, peraí, só um pouquinho, rapidinho. Pronto, ligeirinho, foi só para resolver um probleminha ali. Só para desentupir o cano aqui. Esse cabo aqui é meu amigo? É não, né? Então vai pro beleléu. Não é meu amigo, vaza. Eita, não, peraí, deixa brincadeira. Tá tirando em mim assim, não. Eita, olha. Peraí, não vou pegar ele por aqui, ó. Eita, caberrão da pega. Sai, filho do ego, tu quer me matar, é? Deixa brincadeira. Ai, já pensei que o cabo tava lá pra trás. É melhor eu parar, né? É melhor parar porque eu já mostrei minhas habilidades aqui. Mas brincadeiras à parte, de fato, gente, a qualidade sonora me surpreendeu demais. A qualidade da tela, a fluidez, todos os detalhes. A Motorola caprichou demais nesse aparelho aqui. Eu tenho poucas críticas a fazer quanto a esse aparelho. Agora sim, eu tenho um elogio. Não vou falar agora não, mas tem uma coisa nesse aparelho aqui. Essa vocês vão gostar. Eu gostei demais. Provavelmente vocês vão curtir pra caramba. Mas calma lá que dá pra gente criticar alguma coisinha. Eu não vou criticar o fato dele estar cheio de marca de dedo, até porque isso é natural, né, de uma superfície dessa, de vidro. Só que assim, você vai usar capinha, muito provavelmente. Então, né, esquece essa questão da marca de dedo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês e não consigo é a bateria que tem aqui dentro, gente. É uma bateria de 4020 mAh, o que pros padrões de hoje não é muita coisa, tá? Só que eles sacrificaram, na verdade, um pouquinho da bateria para poder conseguir fazer um aparelho tão fino, tão esbelto quanto ele, né? Só que assim, ele tem o suporte ao carregamento rápido de 33 watts de potência. Então, para muita gente, não vai fazer muita diferença ele descarregar mais rápido do que a gente gostaria, tendo em vista que você plugou aqui, ligeirinho, meia hora, ele pega ali bastante carga, mais ou menos uns 60, dependendo ali, lógico, do que você esteja usando. Beleza, criticamos aqui a questão da bateria, mas a Motorola tem a justificativa de o aparelho ser tão esbelto, não caber uma bateria muito potente, de 5000 mAh, por exemplo. Tirando essa parte, vamos falar de uma coisa que a Motorola fez muita propaganda, que foi as câmeras desse aparelho. Principal, 50 megapixels. Aí vamos aqui
para ultra wide, essa câmera mais aberta também tem 50 megapixels. E aí, ele tem uma terceira câmera, vocês estão vendo aqui, que na verdade não é uma câmera, é um sensor para o modo desfoque. Caso você queira usar o modo retrato, ele vai usar a câmera principal e esse sensor aqui, essa principal e esse sensor ao mesmo tempo, beleza? Então não são 3 câmeras exatamente, são 2 câmeras e com o sensor. Outra coisa muito legal é esse aqui, ó. Ele tem um suporte ao modo macro, que isso aqui é a surpresa, é a cereja do bolo que eu mostro para vocês já já o que ele consegue fazer nesse modo macro aqui. Já a câmera frontal tem 32 megapixels e suporta nada mais nada menos que gravação em 4K. Câmera frontal em 4K. Inclusive ele suporta 4K em todas as câmeras, tá? Tanto aqui na principal, olha só, tá vendo, ó? Quanto aqui na ultra wide, tá em 4K lá, e também suporta na macro, você consegue colocar em 4K na câmera macro. Mas aí você deve estar dizendo, Jaziel, rapaz, mostrar isso aí é fácil. Eu quero ver mostrar a qualidade, eu quero ver você mostrar na prática esse bicho aí, essas câmeras. Pois tá bom, se liga só nessas imagens. Eu quero começar esse teste de gravação de vídeo utilizando a câmera frontal na resolução 4K. Sim, essa foi uma característica que me deixou um tanto quanto feliz, porque sim, eu gosto quando os aparelhos gravam em 4K na câmera frontal, mas não é só isso. Ele tem uma característica que me deixou ainda mais feliz. Eu estava fazendo uns testes aqui e eu vou mostrar para vocês já já. Calma, calma que eu vou mostrar e provavelmente vocês também vão gostar muito. Mas vamos lá, câmera frontal em 4K, a favor do sol, é maravilha, é tudo de bom, não é? E contra o sol? E contra o sol, como é que fica? Hã? Fica bom também? Me digam, eu quero que vocês comentem aí o que é que vocês acharam da qualidade da câmera frontal, porque agora eu vou colocar na câmera principal traseira também em 4K, para vocês perceberem, prestar atenção nos detalhes, na qualidade, no foco, no áudio, no balanço de branco, no contra o sol, no a favor do sol. Vamos lá. Pronto, agora com a câmera principal traseira em 4K também. Pois é, essa é a qualidade dessa câmera. E aí, estão gostando? Porque é o seguinte, a favor do sol é bom demais, é tranquilo, é muita luz, né? E contra o sol, vamos de novo? Vamos fazer aquele testezinho, bora? Eita pega, será que vai prestar? Olha ele lá atrás. Será que a gente está conseguindo ver alguma coisa ou está só o brancão? Vocês estão vendo aí primeiro do que eu. Quer dizer, na verdade eu vou ver primeiro porque eu vou terminar de gravar aqui, eu vou virar ele para mim e vou reproduzir o vídeo. Mas prestem atenção no áudio, prestem atenção na estabilização, em todos os detalhes. Eu gosto de fazer esses testes para vocês dizer, rapaz, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ou então, não gostei não, Jaziel. Esperava mais, preciso de algo a mais. Ou então, tá bom demais, chega, sobra. Esse aí tá sobrando para mim, Jaziel. Eu gosto sim de fazer esses testes justamente para isso. Só que tem um porém. Ele tem sua câmera principal traseira, mas ele também tem a câmera ultra wide, ele tem a câmera mais aberta, mais angulada, e ela tem um detalhe um tanto quanto importantíssimo, que eu mostro para vocês agora. Pronto, câmera ultra wide, mas aí você deve estar dizendo, Jaziel, beleza, percebi, tá mais aberto, né? Tem mais imagem aí aparecendo, mesmo você com o braço do mesmo jeito, esticado, quase não sai a palavra. Tudo bem, calma, vocês estão muito apressados. Eu vou mostrar, eu sempre digo e eu mostro o que é que essa câmera ultra wide consegue fazer. Mas antes eu quero virar contra o sol, que já está ali, as nuvens já está querendo esconder ele. Não esconda de mim não, não esconda não, rapaz. Olha só, contra o sol é assim que ele se comporta, é assim que essa câmera, na verdade, ultra wide se comporta. Preste atenção no áudio, na estabilização, em todos os detalhes, porque agora chegou a hora. Chegou a hora de a gente colocar essa câmera à prova, porque ela tem a possibilidade de gravar em macro. Como assim, Jaziel? Ultra wide? Macro? Pois é, ela consegue, cara, consegue. Oxa, pois mostre, Jaziel, não demore não, rapaz, tu tá enrolando demais. Calma, gente, calma, já falei, já pedi calma. Que eu vou mostrar, já tá agora, já tá ativo. Eu tô usando a câmera ultra wide, a mesma câmera que eu tava usando anteriormente.
Só que no modo macro, ela não tá tão angulada, tudo bem, mas ela consegue fazer isso, ó. Eu vou conversando aqui com vocês e eu vou aproximando ele de mim. Tudo bem, vocês vão ver um monte de defeito. Não queria mostrar meus defeitos, mas vamos, é pela uma boa causa. É pra gente ver até onde essa câmera consegue focar. Será mesmo que ela ainda está conseguindo focar? Eu não sei se está conseguindo. Vamos ver. Eu vou aproximar mais. Eu vou aproximar ainda mais. E agora? Tá focado? Meu Deus do céu. É defeito que não acaba mais, né, gente? Eu sei. Mas eu preciso mostrar isso. Eu vou encostar mais. Eu vou encostar um pouquinho mais. Eu não sei. Eu acho que já não está mais focando, gente. Está muito perto. Está muito perto da minha boca. Meu Deus do céu. Não sei. Eu vou... Não, eu vou afastar, chega. É feio demais, gente. Não dá pra gente estar olhando essas coisas, não. Pelo amor de Deus, uma hora dessa, rapaz, até palpitou o coração aqui. Tá bom, já a gente já viu, Jaziel. Mas é isso, gente. Essa é a possibilidade que a gente tem com a câmera ultra wide de gravar em 4K. 4K, tá 4K. No modo macro. Eu gostei, gente. Essa função eu achei arretada. Funcionou muito bem nos meus testes aqui. E eu quero saber agora de vocês. Se vocês gostaram, se realmente ficou arretado. Pois é, pessoal, eu também me surpreendi com a distância focal que ele consegue fazer no modo macro em gravação de vídeo, cara, né? Em 50 megapixels e tudo mais. Isso eu gostei, porque eu sempre critico essas câmerazinhas de 2 megapixels, né? Do modo macro e tal, que tanto faz como tanto fez. Nesse caso aqui, temos uma câmera macro de verdade, assim, uma câmera ultra-wide que vira macro e é uma macro super usável, mantém uma qualidade digna que dá realmente para usar tranquilamente. Eu gostei, parabéns Motorola, vocês coloquem aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Lembrando que tem o link aqui na descrição, tem o link para o Google Drive, onde você pode ver todas essas fotos e outras que eu ainda vou tirar com ele, tá bom? Outra coisa, ele tem sim os motogestos, tá? Os motoações. Você consegue usar tranquilamente fazendo esses movimentos aqui, ó, tá vendo? Ó, apareceu a câmera, movimento de novo, ele mudou a câmera para a câmera frontal. Então é um aparelho super completo, eu acho que a Motorola deu uma acertada muito grande aqui. Agora é só ver a questão do preço, que como eu falei para vocês, de um dia para o outro caiu R$1.000 no preço, já estava ali encontrando ele na casa dos 3.000. Espero que mantenha ou caia um pouco mais. Não sei, às vezes dá uma doida e o preço sobe de novo. Tomara que não aconteça isso. De qualquer forma, eu vou deixar links na descrição, caso você se interesse e queira comprar com segurança para não estar levando golpe na internet, tá bom? Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e tchau!